Ah, obrigado. Só preciso ter o compartilhamento ativado. Já está ativado. Funcionou? Ah, funcionou. Bom, boa tarde. Gostaria de agradecer, primeiramente, ao professor Israel, ao professor Iara, por participarem da minha banca, né? Hoje eu vou apresentar o meu projeto de mestrado, é, em vistas da qualificação para a execução desse projeto. O projeto tem como título, então, níveis de tetrahidrobiopterina e neopterina em fluidos biológicos como índice de comprometimento pulmonar em indivíduos afetados pela Covid-19. Meu nome é Gilberto Sandin, sou o mestrando que está realizando esse projeto. Tenho como orientadora a professora Alexandra Latini e como co-orientadora a professora Rosemary da Silva. Primeiramente, a gente vai mostrar para vocês, como uma fase introdutória do projeto, a justificativa da necessidade de mais projetos de pesquisa relacionados com a Covid. Não foi a primeira vez que o coronavírus esteve presente na, na, na nossa história, né? Nesse século. Então, em 2002, nós tivemos casos já com SARS-CoV na síndrome respiratória aguda grave, na China, com um surto localizado. Em 2012, a gente teve uma outra variação do coronavírus, o MERS-CoV, causando a síndrome respiratória do Oriente Médio. E, por fim, a pandemia pelo SARS-CoV-2 em 2019 até 2023. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram, então, o período em que foi considerado pandemia, né, de dezembro de 2019 até maio de 2023, e dados da última semana, nós temos aí mais de 776 milhões de afetados. Ainda nos últimos 7 dias, a OMS anota mais de 63 mil casos novos. É, é, Em relação à mortalidade, nós tivemos, então, no mundo, neste período, 7 milhões de óbitos, ainda com a mortalidade prevista para aumentar, e nesse aspecto, os Estados Unidos se destacaram dentre o número total, mas o Brasil ficou negativamente em evidência, com agora já 713 mil óbitos nesse período. Mesmo depois das ondas de mortalidade que as variantes causaram no mundo, nós tivemos, então, agora falando de Brasil, esse número atual, né, 713 mil casos de óbitos relacionados com a Covid, sendo que a região sul fica em terceiro lugar em relação à mortalidade por 100 mil habitantes. Nesse gráfico, eu acho que para telas pequenas ele vai ficar um pouco mais difícil de visualizar, então eu vou tomar a liberdade de tentar mostrar para vocês o que esses gráficos nos indicam. Aqui a gente tem, nesse gráfico em cima, os casos novos de Covid por semana epidemiológica no final de 2023 e até o momento em 2024. E embaixo a gente tem óbitos por Covid anotados pelas semanas epidemiológicas, também final de 2023 e até o momento em 2024. O que a gente pode perceber? Que os casos eles parecem ter uma sazonalidade e que a gente não tem ainda especificamente, apesar de uma tendência
e óbvia diminuição em relação à pandemia, o mais provável é a tendência de que a gente tenha surtos regionais ainda pela Covid, e isso pode gerar novas cepas com maior mortalidade, e a gente consegue ver isso no gráfico, então, avaliando essa sazonalidade e também uma mortalidade que, vez ou outra, aumenta, né? Por curiosidade, nas últimas semanas epidemiológicas, nós estamos tendo um incremento importante no estado de São Paulo, né? Relacionado com Covid-19, de casos. Em relação ao referencial teórico da pesquisa, a gente pode ter três grandes marcos, né? O primeiro marco, então, sobre a Covid-19, que, pelo que eu acabei de conversar, né, de mostrar, a gente não deve ter uma solução definitiva para a Covid-19, ela deve, na realidade, o pensamento é que ela vai se incorporar aos vírus respiratórios, causando mortalidade, principalmente nos idosos, nas pessoas com comorbidades ou imunodeficiências. Então, esse seria um primeiro pilar teórico. O segundo pilar teórico que eu vou conversar seria na avaliação das tomografias de tórax como um marcador de gravidade de lesão pareenquimatosa pulmonar. E o terceiro, o uso da BH4, né, da tetraidrobiopterina, como marcador dessa inflamação. SARS-CoV tipo 2, então, um vírus RNA do gênero beta-coronavírus, ele se caracteriza por ter quatro proteínas principais que integram o vírus: proteína spike, a proteína da membrana, do envelope viral e do núcleo capsídeo. Dessas, a que mais ficou em evidência foi a proteína spike, tendo em vista a ligação com receptores de enzima de conversão de angiotensina 2, que propiciam a infecção nas células humanas, né? Uma característica aí do ser humano é uma alta densidade desses inibidores, dessa enzima de conversão de angiotensina 2, na mucosa das vias aéreas, propiciando uma facilitação para o vírus, para a infectividade. Porém, ela é encontrada em endotélio vascular, conjuntivas, rins, fígado, trato gastrointestinal, o que faz do vírus um agente infeccioso muito eficaz, capaz de causar danos em vários órgãos e evoluções ruins. Uma das características da infecção pela Covid-19 que a gente pôde perceber em relação à variação da gravidade é que ela tem uma relação direta com a intensidade da resposta imunológica inata dos pacientes, dos indivíduos. Isso pode ser visto através de linfopenia, da chamada tempestade de citocinas, né, e que levanta já a necessidade de termos marcadores para predizer nos pacientes quais terão uma evolução mais benigna e ou maligna, né, mais grave. O vírus, então, depois de adentrar através da ligação com a enzima conversora de angiotensina 2, ele faz a endocitose, realizada a endocitose desse vírus. Neste momento, iniciam-se os processos de replicação, depois de maturação viral, formação do próprio vírus e a liberação através de exocitose. Do ponto de vista clínico, que é uma das coisas que a gente vai estar, um dos aspectos que a gente vai estar avaliando na pesquisa, nós temos pacientes com grande variabilidade nas manifestações e, portanto, na gravidade da doença. Na pandemia, e aí falando paralelamente à pesquisa, né, nós tivemos grandes avanços, então, tanto na confirmação diagnóstica, que precisava ser o mais rápido possível, então tivemos a PCR como uma ferramenta importante de diagnóstico rápido, na abordagem do paciente, no tratamento, nos protocolos contra a infecção, gerando um tratamento específico e especializado
para a Covid-19. Os pacientes, então, eles vão ser num grau, num espectro de assintomáticos ou oligossintomáticos, os pacientes graves que vão precisar de internação hospitalar, precisar oxigênio para manutenção da saturação periférica de O2, então, como casos mais graves, com maior inflamação, até os pacientes críticos que vão precisar de intubação orotraqueal e ventilação mecânica invasiva. Comparando a síndrome da angústia respiratória aguda causada pela Covid-19 com a maneira clássica, né, com as formas clássicas de outras doenças, pode-se perceber algumas diferenças, como uma maior tendência à formação de trombos intravasculares, então uma vasculopatia microangiopática nos capilares pulmonares, um comprometimento acentuado do endotélio capilar e perda da capacidade vasoconstrictora em resposta à hipóxia. Essas características, como a gente vai conversar mais tarde, elas têm relação com a neopterina e a BH4, sendo que, né, questão, por exemplo, da utilização do óxido nítrico pelo corpo, das citocinas inflamatórias, tudo isso ligado a maior gravidade. Então, a gente aqui já tem uma visualização de que o pulmão, ele é um bom órgão para estudo da gravidade da COVID. Todas essas alterações levavam, então, a um desequilíbrio entre a ventilação e a perfusão na unidade alvéolo capilar, levando a um shunt, ou seja, um desequilíbrio entre a ventilação que o alvéolo oferecia, né, para a troca de oxigênio e gás carbônico nos capilares, com o fluxo sanguíneo. Com isso, alguns alvéolos mal ventilados podem ter uma quantidade excessiva da passagem de sangue pelos capilares pulmonares, e em outros momentos você pode ter obstrução através de trombose intracapilar, e você pode acabar tendo uma ventilação que não consegue encontrar um fluxo sanguíneo adequado para a troca de O2 e CO2. Isso levou, então, ao desenvolvimento de técnicas específicas para ventilar esses pacientes, que depois da Covid-19 acabaram sendo transferidas, esse know-how acabou sendo transferido para outras doenças do parênquima pulmonar. Então, nesses indivíduos em ventilação mecânica, se viu, por exemplo, que as pressões envolvidas acabavam, por conta dessa heterogeneidade do impacto da inflamação no tecido pulmonar, levando a pressões muito aumentadas no parênquima pulmonar, em contrapartida, pressões reduzidas em outros locais. O que eu quero dizer com isso? Que na tentativa de ventilar um pulmão parcialmente doente, você acabava levando a pressões maiores no parênquima pulmonar, e isso por si só levaria à lesão durante a ventilação mecânica, potencializando essa inflamação. Com isso, então, surgiu a ventilação protetora, que é usada até hoje, com volumes pulmonares menores, uma frequência respiratória um pouco maior do que é habitualmente usada, o uso da posição prona, que é quando você coloca o paciente a ser ventilado, né, pelo ventilador mecânico, deitado de barriga para baixo no leito, né, utilizando outras zonas pulmonares durante um período de tempo programado, e também uma melhora na pseudoanalgesia e no bloqueio neuromuscular desses pacientes, porque, como esses modos de ventilação mecânica não são tão fisiológicos, eles necessitam de que o paciente não interaja com o ambiente da ventilação, podendo causar picos de pressões, e aí nós teríamos de novo essa lesão induzida pela ventilação mecânica invasiva. Outros modos de ventilação aí não invasivos também ganharam destaque durante o tratamento da COVID, tais como a ventilação não invasiva,
com máscaras e a cânula de alto fluxo de oxigênio. Num segundo pilar do foco da nossa pesquisa, a gente teria, então, a avaliação das imagens tomográficas na tentativa de se quantificar a extensão da doença do parênquima pulmonar nesses pacientes com doença grave. No início da COVID, foi tentado utilizar a TC de tórax como diagnóstico de COVID. Porém, as tentativas foram frustradas porque a lesão do parênquima pulmonar ela é muito inespecífica. Então, outras patologias também graves podem causar lesões semelhantes, o que não daria um diagnóstico assertivo. Entretanto, quando a gente já tem um paciente que tem o diagnóstico de COVID-19 confirmado, a utilização da tomografia computadorizada de tórax ela é muito boa para a avaliação de extensão de doença. Não só isso, mas ela também se correlaciona com marcadores séricos de inflamação, né? E também com uma boa acurácia em relação à mortalidade precoce por COVID-19. Ou seja, o impacto nesses pacientes com lesão grave ou crítica pode nos dar uma ideia de associação com maior mortalidade. E o que é melhor ainda, temos essa associação também com marcadores inflamatórios. Como que é feita essa avaliação da extensão da doença? Então, basicamente, você vai estratificar o pulmão em segmentação por lobos ou volumes, vai analisar individualmente cada lobo, cada pedaço de volume separadamente, analisando o percentual dessa lesão, e vai gerar um índice individual para cada lobo. E depois integrar esses índices num valor global de lesão. Então, aqui do lado eu botei um exemplo, onde você tem, na análise da tomografia, um paciente, por exemplo, sem lesão nenhuma, com um score 0, até um score 5 de lesão, lembrando que, inclusive, nós vamos utilizar uma escala, temos 5 lobos pulmonares, né? 3 à direita e 2 à esquerda. Neste índice, você primeiro quantifica individualmente em cada lobo o percentual de lesão. Então, menor do que 5%, score 1, de 5 a 25% de lesão visualizado na tomografia, score 2, de 26 a 50, score 3, de 51 a 75%, um score 4, e com mais de 75% de lesão, então, parênquima muito afetado, um score 5. E depois soma os 5 valores dos 5 lobos, para dar, então, uma variação de 5 a 25 pontos. Tá? Mas isso eu vou também comentar depois. O terceiro marco do nosso referencial teórico diz respeito, então, à BH4 e à neopterina. A BH4 ela é um cofator enzimático essencial para o metabolismo de várias substâncias, como a fenilalanina, o triptofano, a arginina. E aí, o que vai desencadear esse metabolismo? Vai desencadear, por exemplo, no nosso interesse específico do estudo, dopamina, óxido nítrico, né, que estão relacionados com inflamação e a vasculatura pulmonar. Então, quando você tem um caso de inflamação, exemplo, interferon gama, TNF-alfa, interleucina 1 beta, lipopolissacarídeos, você vai causar um aumento da transcrição gênica da GTP-CH, que é a guanosina trifosfato ciclohidroxilase, tá? Aumentando em até 100 vezes a produção, o metabolismo do GPT em outros componentes, né? Até vou parar um pouco aqui para falar, então, que a BH4, que está aqui no centro da nossa figura,
ela vai ser mantida intracelularmente num nível fisiológico adequado, médio, tá? E que, conforme você vai inflamando o paciente, você vai necessitando um maior consumo desse cofator, o que pode levar à exaustão dos valores de BH4, ou seja, você vai levar a uma queda dos níveis de BH4. Então, para contrabalançar esses níveis de BH4, nós vamos ter três caminhos, né? Então, o caminho de novo, chamado de novo, o caminho da salvação, que seria basicamente uma regeneração de substâncias do metabolismo da BH4 de volta à sua origem, né? E uma reciclagem, que seria a utilização de cofatores que já foram utilizados, então eles acabam sendo desidratados e depois voltam à sua origem como BH4, né, a tetrahidrobiopterina. Bom, falando isso, então agora eu posso retornar aos caminhos, né? Então eu estava falando sobre o caminho de novo no caso de uma inflamação. No caso da inflamação, como eu tinha falado, você vai ter um aumento enorme na produção de hidroneopterina trifosfato, porém, o que vai acontecer é que as outras enzimas, elas não têm a mesma capacidade de resposta no caminho de novo, de resposta para geração das outras substâncias, o que causa um bloqueio, um pseudobloqueio dessa transformação, já que o aumento da guanosina, o aumento do uso da guanosina trifosfato acaba levando a um aumento da dihidroneopterina trifosfato. Neste momento, nós vamos acabar tendo um desvio por causa deste bloqueio e um aumento da neopterina. Ou seja, nos quadros inflamatórios, a gente vai ter não um aumento proporcional da BH4, ela vai aumentar, mas vai aumentar menos do que o necessário, e nós vamos ter, por causa desse pseudobloqueio, né, não é, esse sinal aqui ele não é exato, ele não está querendo dizer que não há produção de BH4, é só uma diminuição em relação à capacidade que o sistema teria para produzir a BH4. E isso faz com que os valores de neopterina aumentem. A neopterina e a BH4 são as substâncias que nós vamos avaliar em fluidos biológicos. E o que a gente espera encontrar nestes pacientes com COVID, onde a inflamação está aumentada? A gente espera encontrar uma neopterina aumentada, outros estudos já mostraram essa relação, e uma BH4 possivelmente normal a baixa, que nos pacientes com mais inflamação, ou seja, com uma evolução piorada, eles acabem não aumentando essa BH4. Na evolução mais tardia desses pacientes, os que conseguiram melhorar da inflamação, da infecção, devem ter uma normalização ou um aumento dessa BH4, enquanto os que evoluíram para o óbito ou não conseguiram se desvencilhar do quadro inflamatório intenso vão continuar com uma tetrahidrobiopterina diminuída. Tá? Além desse mecanismo de novo, então, nós temos outras formas de manutenção desse equilíbrio da BH4. Bom, então, como eu tinha falado, esse pseudobloqueio, então, resulta no acúmulo da neopterina em paralelo ao aumento de BH4 em monócitos e macrófagos humanos, na realidade, abaixo do nível necessário para manter uma atividade elevada, principalmente quando a gente fala em termos de dopamina, que vão gerar as interleucinas inflamatórias ou dióxido nítrico, conforme a necessidade da doença. Além de ser um cofator, a BH4, então, e a neopterina, elas estão envolvidas em regulação de vias de sinalização sensíveis ao estado redox da célula, né? Então, a neopterina, ela não só vai ser o cofator, mas um marcador da ativação do sistema imune.
né, agindo como um modulador bioquímico. E já tem estudos mostrando, então, que aumento da neopterina leva ao aumento de estresse oxidativo, aumento de produção de substâncias hiperóxidas e efeito citotóxico consequente na defesa, no aumento da defesa do hospedeiro. Tá? Em Covid-19, os estudos já mostraram, então, que a neopterina está em níveis elevados e também tem uma boa acurácia para identificar os pacientes que têm evolução mais grave. Porém, nós não temos ainda nenhum estudo que evidencie que os valores da BH4, que é central nessa árvore do metabolismo, associada à neopterina em fluidos sanguíneos e urina, além do que associada a um score oriundo da análise da tomografia de tórax, possam ser usados como uma avaliação de gravidade com maior, talvez, possivelmente, com maior acurácia na avaliação da gravidade do acometimento pulmonar e, consequentemente, a avaliação do prognóstico da doença. A hipótese da pesquisa, então, seria as concentrações de BH4 e neopterina em fluidos biológicos estão associados com a gravidade da manifestação da COVID-19. Isso impactaria numa maior lesão visualizada nas tomografias de tórax desses pacientes durante a internação hospitalar, então, com foco em pacientes graves ou críticos. E, por fim, talvez nos dê uma capacidade de avaliar a mortalidade com maior acurácia. O objetivo geral, investigar a associação entre os níveis plasmáticos e urinários de BH4 e neopterina com o tipo de extensão da lesão pulmonar em indivíduos acometidos por COVID-19 como ferramenta para avaliação de gravidade e prognóstico da doença. Os objetivos específicos, a gente vai poder, então, inicialmente fazer a análise das tomografias de tórax dos participantes da pesquisa e a obtenção desse score de gravidade, esse score de comprometimento pulmonar. Determinação dos valores da BH4 e neopterina em plasma e urina, analisar se existe a associação entre BH4 e neopterina com os scores dessas tomografias e identificar potenciais scores de gravidade, né, mistos, que englobem tanto valores inflamatórios, né, e de metabolismo, como também de imagem. Metodologia. A metodologia do estudo, então, é caracterizada por ser um estudo observacional de corte retrospectiva. A população foi uma população onde já foram, né, coletados tanto os dados de BH4, todos os dados, as variáveis que a gente vai utilizar, já foram coletadas. Eu depois vou explicitar isso ao longo da metodologia. Mas de interesse, foram coletados indivíduos que foram admitidos no Hospital Regional Libertador Bernardo O'Higgins, em Rancagua, no Chile, que apresentavam sintomas compatíveis com a suspeita diagnóstica de COVID no período entre 19 de janeiro de 2021 e 2 de junho de 2021. Então, numa fase, vou chamar como inicial da COVID, né? Lembrando que foi até 2023. Os critérios de inclusão, então, indivíduos sintomáticos com mais de 24 horas de hospitalização, então, pacientes que foram hospitalizados, que tinham a comprovação por PCR da infecção por COVID e que apresentavam menos de 14 dias de sintomas e que necessitaram de oxigênio suplementar, então, pacientes graves e ou críticos. Critérios de exclusão utilizados no protocolo foram indivíduos que tinham história pregressa de doença pulmonar, seja asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica, diagnóstico de câncer, uso de medicamentos, imunossupressores, pacientes que estivessem grávidas, os menores de 18 e os que tivessem realizado vacinação para COVID-19. De interesse neste momento e nesta população específica, nós não tínhamos a vacina disponível para essa população, então os pacientes não eram vacinados e não tinham recebido nenhum tratamento além do que sintomáticos
para as suas queixas relacionadas com a Covid-19. Desse grupo de pacientes, então, nós tivemos características sociodemográficas e a evolução hospitalar anotadas, tivemos amostras de sangue e urina coletadas pelo menos em 2 de 4 possíveis situações. Então, na internação ou ingresso, quando era iniciado o protocolo, na intubação orotraqueal, caso ocorresse, na extubação e na alta hospitalar ou no óbito. Então, dentro dessas 4 possíveis ocasiões, então, supondo que o paciente foi internado, evoluiu de forma positiva e teve alta, ele foi, então, coletado amostras de sangue e urina na internação e na alta hospitalar. Neste momento, também, nessas primeiras horas da internação hospitalar, também foram realizadas as tomografias computadorizadas de tórax para avaliação das lesões em parênquima pulmonar. As amostras de sangue e urina, então, nós utilizamos para mensuração dos níveis de neopterina, de BH4 e dos parâmetros bioquímicos tradicionais, utilizando os kits comerciais, seguindo a orientação dos fabricantes para a obtenção dos valores. As tomografias já realizadas vão ser avaliadas num protocolo adaptado pelos pesquisadores na pesquisa atual, avaliadas por 2 radiologistas independentes para determinação de scores de acometimento pulmonar, aquele score que eu citei anteriormente. O valor do score médio entre as observações será utilizado no estudo. Aqui cabe salientar que, caso um dos exames tenha avaliação com um valor maior do que um quartil do valor esperado, ou seja, 5 pontos, se for mais do que 5 pontos de diferença entre os 2 radiologistas, esse exame será reavaliado conjuntamente para a determinação de um score de conjunto, um score de negociado, né? De consenso, melhor falando. Além disso, no momento em que a gente estava montando o protocolo, surgiu a possibilidade de utilização de softwares específicos para análise de tomografias computadorizadas, utilizando essas redes neurais convolucionais que avaliam a densidade do parênquima pulmonar, detectam as anormalidades e geram um índice de lesão parenquimatosa. Tá? Já foi conversado com a pessoa responsável, porém, na metodologia, eu não vou comentar tanto sobre essa análise, porque neste momento específico do projeto, no início ele não tinha sido pensado especificamente a utilização desse software, e ele ainda para mim, para o pesquisador, ainda uma caixa preta a ser melhor estudada para poder verificar como que essa rede neural vai obter essa detecção das anormalidades, seja por densidade do parênquima pulmonar, e como que esse índice é gerado. Então, eu estou citando que isso é uma possível ferramenta a ser utilizada, mas que a gente ainda está avaliando como que isso vai ser feito e como descrever. Então, de interesse no presente estudo, a ideia inicial, então, a geração desses valores de score tomográficos e a correlação com os índices encontrados nos scores das tomografias, as variáveis clínicas e de evolução, bioquímica, neopterina e BH4. Não houve uma comparação entre casos e controles, então a gente vai, na realidade, avaliar a evolução dos scores e relacionar eles com os desfechos. Os desfechos primário, óbito, em 28 dias, e o uso de ventilação mecânica invasiva, então intubação orotraqueal, que são as nossas variáveis dependentes. Em relação às variáveis independentes, nós vamos ter as quantitativas e as qualitativas, que vão idade, IMC, início de sintomas, tempo total de hospitalização,
tempo hospitalar do uso de oxigênio, tempo até a necessidade de intubação traqueal, lactato, dedímeros, PCR, contagem de leucócitos e linfócitos e plaquetas, creatinina, BUN, e ácido lático, pH, PaCO2 e PaO2 retirados da gasometria, além dos valores de neopterina e BH4, de sangue e urina. As qualitativas, sexo, comorbidades, descritas pelo paciente ou presentes no prontuário, scores tomográficos, que a gente vai, então, realizar a avaliação, e esse índice de lesão pulmonar, que, neste momento, eu não consigo precisar exatamente como vai ser a análise dessa variável. O banco de dados será gerado e armazenado em Excel e, posteriormente, auditado pelos integrantes do Labox envolvidos na pesquisa e exportado para o SPSS para as análises estatísticas. As variáveis serão todas testadas em relação a critérios de normalidade, usando o Shapiro-Wilk, e as variáveis numéricas serão descritas por meio de medidas de tendência central e dispersão, seja média com desvio padrão, seja mediana com intervalo interquartil. As categóricas serão descritas por meio das frequências. Será feita, então, correlação entre as variáveis de interesse, então, mortalidade e uso de ventilação mecânica, e os valores de neopterina, de BH4 e as outras variáveis do estudo, incluindo sexo, idade, score tomográfico e lesão pulmonar, PCR e níveis de dímero D, que também já foram realizados na literatura e podem ser comparados. Ao final, então, serão realizadas análises de correlação multivariada entre as variáveis clínicas, bioquímicas, radiológicas, demográficas, na busca de fatores associados a maior mortalidade, calculadas curvas ROC para neopterina e BH4, para avaliação de como esses índices têm acurácia, né, avaliação da acurácia, e também uma análise de concordância, um teste capa entre os avaliadores das TCs de tórax. O valor de P menor que 0,05 será considerado estatisticamente significativo. A pesquisa já foi aprovada anteriormente por CEP, fora do Brasil, então não ocorrerá nova coleta de dados. Os dados coletados durante o desenvolvimento do projeto de colaboração internacional, como coordenadores, o professor Ramiro Zepeda e a professora Alexandra Latini. A atual pesquisa, então, já foi elaborada em conformidade com os princípios éticos da Resolução 466 do CNS. Os pesquisadores também garantem a confidencialidade e o anonimato das informações pessoais dos pacientes, em conformidade com o previsto pela legislação vigente. Estamos cientes de que a nossa pesquisa tem uma série de limitações, né? Como todas elas, têm vieses possíveis, né? Relacionado à coleta e a processamento de dados, foi realizado pela mesma equipe do Labox, então, que se esmera em manter uma qualidade na coleta e no processamento dos dados, já tem experiência com isso, o que provavelmente diminui um pouco esse viés. No viés de seleção, nós tivemos uma diminuição do risco pelo subtipo de pacientes, então pacientes internados no hospital e que tiveram critérios de entrada e de exclusão no protocolo bem fundamentados. O de confundimento a gente só vai poder verificar durante a análise para ver se surgiu alguma variável confundidora, né? Perda de segmento, nós não tivemos, então a perda do segmento dos pacientes, todos que entraram finalizaram o período de análise, né? E o viés de tempo também pode ser citado. Finalizando, então, a exposição da minha pesquisa, houve uma modificação em relação ao que foi enviado para os professores da banca
em relação ao plano de trabalho. Até o final desse quarto trimestre de 2024, então é esperado que o mestrando termine as disciplinas relacionadas ao PPG, de Ciências Médicas. A revisão de literatura será feita durante todos os períodos da pesquisa. A elaboração do projeto e a apresentação do projeto estão finalizando, né? Depois, finalizado e qualificado o projeto, então inicia a coleta de dados, que foi prevista para ser feita em 3 a 4 meses, mas aqui nós temos 3 trimestres, já com uma folga para casos imprevistos. A análise dos dados serão iniciadas logo na sequência, né? E a redação da dissertação também, já a parte de referencial teórico e tal, já será iniciada mais precocemente. Submissão final, defesa oral e elaboração do artigo na sequência do período compreendido pelo mestrado. Essas foram as referências citadas aqui na apresentação, elas não são a totalidade da pesquisa, mas foram as que usei como figuras e textos e informações mais importantes na apresentação. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado, Gilberto. A apresentação foi em 40 minutos, só para registro. E a seguir,